Aqui é @DennerLippert, a minha expectativa para este episódio é que qualquer um da indústria, tem uma indústria, uma marca, consiga crescer 100 vezes em um ciclo olímpico em 4 anos com o case do Maurício Bastos na área. Aqui é o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é saber o que o Maurício Bastos vai fazer no próximo ciclo olímpico dele. Aqui é o @Vegete e a minha expectativa é poder trocar insights e entender o que outros segmentos do mercado estão fazendo e a gente possa incorporar nessa jornada de aceleração no mercado da moda no Brasil e no mundo. Bora lá. Roy Hunters. Finalmente estamos aqui depois de 7 anos com o Maurício Bastos. Há 7 anos atrás a gente gravou o 4º episódio do nosso podcast. Para quem acha que a gente começou o podcast com a onda dos MesaCast, não foi assim. A gente começou há mais de 7 anos. O Maurício foi o nosso 4º convidado no antigo V4Cast. Se você voltar lá, Maurício Bastos V4Cast, você vai ouvir e vai ver que a gente mudou bastante na qualidade. Na época a gente gravou via Skype, não tinha nem vídeo, só um áudio zoadinho ali. E hoje, depois de muito esforço, estamos aqui novamente para trazer um update. Na época o Maurício tinha pegado o projeto da Arezzo, levado de 1 a 100 milhões no e-commerce e hoje já passou da casa de bilhão e vai trazer um pouco dessas atualizações junto conosco. Obrigado aí, esforço, agenda, gastamos todo o cachê do mês dos patrocinadores para trazer o Maurício aqui no Roy Hunters. Uma honra, Denner, uma honra estar aqui e realmente olhar para trás aí, ver o que aconteceu em 7 anos. São múltiplas vidas aí dentro de um curto espaço de tempo. Então, acho que tanto o negócio da V4 aqui tá em outro patamar, quanto o nosso próprio negócio, né, que era um negócio basicamente de marcas construídas in-house e hoje, né, se consolidando através aí de M&As como o maior grupo de moda da América Latina. Boa. E o Maurício, turma, também foi um dos nossos primeiros board members, né, Maurício? Conta pra galera aí, porque eu conto essa história do board member toda hora. Como é que foi no teu ponto de vista quando eu convidei e tu foi participar lá como conselheiro? Cara, Tinha que voltar, inclusive, né? Todas as histórias, olha aí, tá aberto pra negociação. E quem sabe agora a gente faz a troca lá em equity, pode ser um bom negócio. Né? Antigamente não parecia fazer muito sentido. Agora a história mudou, né? Nada como alguns anos pra frente. Você não nos comprou lá atrás, cara. Não, estamos aí, de olho. Mas voltando para trás aí, acho que foi muito interessante como as coisas aconteceram, porque acho que primeiro, antes de ter qualquer relação aí com o V4, acho que a história começou com o próprio podcast. Sim. E aí já foi algo muito interessante, né? Porque eu recebi um cold call, acho que era no Facebook, eu sei lá onde, um cara que eu nunca ouvi falar, um tal de Denner, e o cara dizia, nossa, é muito importante você gravar conosco. Daí eu falei, nossa, mas o que será que é? Que negócio é esse? Que empresa é essa? E aí a gente fez essa gravação aí, que eu tenho até medo de ouvir de novo lá e ver o que era a conversa que a gente teve naquela época. Mas acho que foi aí que abriu a porta de entrada. E aí, posteriormente, aí, quando o Denner e a turma me convidaram para poder fazer parte e ajudar dentro de um contexto aí de advisor, já era um outro contexto, né? A gente entendia um pouco da empresa, mas ainda era algo também que eu não compreendia muito bem. E aí, acho que long story short, né, de maneira resumida aqui, acho que um ponto que me chamou muito a atenção, eu olhei, cara, isso é muito maluco ou isso é muito brilhante? Que era a ideia de trazer um conceito de franquia, que eu conhecia já muito bem aí dentro do varejo, dentro do mercado de moda, do contexto brasileiro, para o mundo do marketing digital. Então isso me parecia extremamente ousado, mas já era um negócio que naquela época nem era, por assim dizer, talvez, né, Denner? O core business, por assim dizer, era mais uma das múltiplas frentes. A gente tava testando esse modelo. Mas era um negócio, assim, quando eu olhei os números, eu falei, acho que o primeiro e-mail que eu mandei de algumas impressões, eu falei, cara, esse negócio aqui, eu acho que isso pode ser um negócio muito grande. E aí, o resto é história. Eu lembro que a gente tava lá e a gente queria fazer um software naquela época, né? Que foi o primeiro board. E, enfim, ninguém da V4 na época, e agora a gente tem, né? O nosso CTO, enfim, algumas pessoas com um pouco mais de experiência em tecnologia, mas eu lembro que o assunto foi basicamente assim: esquece essa porra, que vocês não sabem o que vocês estão falando, e vocês estão com esse negócio aqui na mão, que são as franquias, que parece ser muito singular, muito diferenciado, que vai dar capilaridade e tal. Foca 100% nisso e o assunto virou basicamente esse, né? Foi exatamente isso, cara, assim. E aí acho que tinham várias histórias lendárias, né? Entre elas a história de aí desbravar o mercado norte-americano, né? Um sonho do Denner. E acho que de todo empreendedor brasileiro também, né? A questão do sucesso internacional aí é algo que a gente busca. Até olhando para o nosso negócio aqui, falando de moda e criatividade, a gente tem como uma missão do Grupo Asas elevar e levar essa moda brasileira para o mundo. Mas naquele momento eram muitas frentes sendo abertas e existia algo ali muito claro de alto potencial, né? E o que eu lembro também que a gente enxergou como um caminho ali de valor significativo
era o fato de que ainda vocês não tinham entrado de maneira tão direcionada no que seria uma vertente de enterprise. Era realmente encontrar grandes clientes que, através aí de uma estrutura fragmentada de franquias, de lojas próprias, de um business de serviço aí altamente capilarizado, entrar como uma conta única. Porque aí, simultaneamente, aí você pega um grande contrato, consegue vincular todos os seus franqueados aí geolocalizados, e isso escala o negócio muito mais rápido do que fazer um a um, né? Do que pegar o João da padaria, a senhorinha da empresa de estética. Isso é um trabalho aí que é muito granular, né? Então ali acho que foi uma alavanca também importante de escala naquela época. E aí eu tava vendo os números aqui, na época que a gente fez esse conselho, a gente fazia 30 mil reais por mês de receita, mais ou menos. E hoje a gente faz 30 milhões de reais de receita por mês na rede. Dá 1000 vezes mais desde que a gente fez esse primeiro board. E uma das coisas que ficou marcada na nossa história, na nossa gestão, é foco. Porque a gente tinha várias iniciativas abertas, várias frentes, a gente queria tocar todas ao mesmo tempo. E o resumo daquele board foi, cara, foco, foco, foco. Pega uma das coisas que tá despontando mais e faz ela rodar até um brinco e depois começa novas iniciativas, e foi isso que a gente fez, né? Eu lembro que o Augusto falou pra gente, quando a gente queria fazer o software, a gente falava, pô, mas é um bom modelo de negócio e tal. Aí ele virou pra gente e falou assim, mas restaurante também é um bom modelo de negócio, vamos abrir um restaurante? Isso aí. Aí a gente, nossa, não, nada a ver. Ele, então por que você quer abrir a porra do negócio de software? Só porque é um bom negócio. Só porque é um bom negócio. A gente a questão do foco, né, cara, é um negócio fundamental. E é difícil, né? Porque as oportunidades, elas aparecem a todo instante e no nosso anseio aí de empreender, construir, a gente quer abraçar todas as coisas. Mas é algo que a gente tem que todo dia se lembrar, né, e ter clareza. Eu ouvi de um pessoal da AB InBev, parece que tem num dos líderes, CEOs aí, chave da companhia, parece que tem um quadro na sala dele, e o quadro são de pirâmides, todas pela metade. E aí ele fala, isso aqui seriam as pirâmides se fossem construídas pelo nosso time. Porque o nosso time tá abrindo muito à frente, tá fechando poucas. Então tem um quadro aqui estampado para todo dia eu lembrar que, vamos terminar as pirâmides uma de cada vez. Caralho. E não deixar o serviço muito pela legal. Metade, senão não vai gerar valor aí ao longo do tempo. E até o final, né? Top demais. E nesses 7 anos, muita coisa mudou aqui do nosso lado também, no nosso conteúdo, Maurício. A gente tem uma pergunta agora aqui que a gente faz pra galera. Verdade. Pra abrir o Roy Hunters, fiz esse recap aqui dessa história que é muito massa. Que é, qual que é a estratégia, decisão, case que tu fez ao longo desses 12 anos aí na Arezzo ou até antes, que você entende que foi a estratégia, a decisão que mais trouxe ROI? Olha, acho que dá para pensar em muitas frentes aí, que acho que a nossa vida, né, como aí players do mundo digital e caçadores de oportunidades, é realmente encontrar caminhos e caminhos que eu consiga escalar e gerar uma relação de retorno aí relevante ao longo do tempo. Mas sem dúvida o que eu colocaria aqui como um principal ponto, né, que gerou ROI para a gente ao longo dos últimos anos de maneira exponencial é o ZZ App. Né? E o que é o ZZ App? O ZZ App ele é o nosso aplicativo do vendedor. É uma tecnologia que nós havíamos desenvolvido antes da pandemia. Na pandemia nós colocamos num outro patamar aí de aplicação. Hoje mais do que um app do vendedor, é um app do gerente também. Eu mostrei um pouquinho para vocês. E ele é um produto que ele traz de fato, né, o investimento desse produto digital. Ele é em desenvolvimento, mas ele fortalece o CRM, né? Fortalece a jornada de relacionamento, que ele traz todos os insights para a equipe de vendas, saber como acionar o cliente certo na hora certa e conecta com todos os pontos de venda, com o canal online, podendo fazer fechamento de pedido diretamente pelo WhatsApp com um carrinho de compras único. E esse produto, né, sozinho, ele já impacta hoje mais de 1/3, ou até bem mais do que isso, dependendo da marca, do nosso sellout de loja física. Então, eu estou falando aí num produto digital, que é um aplicativo, né, base do nosso time de vendas, que sozinho gera mais de 1 bi de receita aí anualmente. Então, realmente, o que a gente investiu em tecnologia é pouco versus o retorno que foi gerado em resultado na ponta. Caramba. E qual que é essa história de você desenvolver as coisas internas? Porque aqui, então, muita gente que está nos escutando, o cara sempre está pensando no REC, no ROI, através de mídia. Né? Qual que é a campanha, qual que é o funil. E aqui tu está falando que uma das coisas que mais gerou ROI para vocês é investir numa tecnologia, quase como CAPEX na prática ali, para construir um ativo tecnológico para ser usado sem mídia nova, não tem nem investimento de mídia, pelo que eu entendo, é o próprio recurso que já existe na empresa, para gerar esse volume de receita recorrente. Como que é isso mesmo? E como que vocês definem que vamos botar X para desenvolver esse negócio?
Cara, essa pergunta é uma excelente pergunta, né? Então, eu vejo que quando a gente vai falar de ROI, retorno dos investimentos, vai falar de mídia paga, invariavelmente, é algo que a tendência é cada vez ficar mais caro, cada vez ser mais competitivo, né? E cada vez você conseguir extrair uma relação menor do retorno desse investimento, né? Basta olhar o movimento que já é bem antigo na China, quando eu estive lá em 2019, que os caras estavam abrindo loja física, não para ganhar dinheiro na loja física, mas ela era uma máquina de aquisição e de entrega no last mile, porque era muito caro comprar a mídia online. Caramba. Então, trazer os clientes para canais proprietários sempre vai ser uma estratégia de altíssimo nível de retorno, né? Seja dentro de uma aplicação dessa de relacionamento ou de um canal de e-mail marketing. E eu vejo que a gente tem, olhando para qualquer empresa e negócio, a gente tem uma capacidade instalada que muitas vezes ela é subutilizada. Então, nesse caso desse aplicativo, eu tenho milhares de vendedores, né? Hoje, agora, se eu consolidar o grupo como um todo, são 2.000 lojas que nós temos aí, monomarca, e tem boa parte do dia que eles não estão atendendo, né? Que eles estão na loja parados e não estão atendendo. Então, acho que essa aplicação ela vem para utilizar uma ociosidade, né, existente e transformar esse vendedor em um cara que possa vender, né? Mesmo que, eventualmente, ele não esteja na loja atendendo. Então, acho que começa por aí. Sobre a questão do fazer a tecnologia ou comprar, que é o famoso make or buy, é um dilema muito grande. E eu acho que a gente passou por várias fases aqui, olhando o contexto até brasileiro, quando a gente passou pelas jornadas e agendas de transformação digital, digitalização, ainda antes da pandemia, né, acelerados na pandemia, todo mundo começou a montar os seus famosos squads, e aí as empresas achavam que era mágica, né? Quanto mais squad, mais resultado. Todo E mundo depois leu aquele paper do Spotify lá. todo mundo leu o paper do Spotify, e aí todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo perdendo o controle dessa lógica da agilidade com squads espalhados, mas sem um sync de chapters, de gestão, um negócio saindo fora de controle. E aí depois também veio o banho de água fria, né? Então acho que a gente foi muito para um lado ali, todo mundo, né, falando do mercado, de construir muita coisa dentro de casa e tudo tinha que ser proprietário, todo mundo virou empresa de tecnologia, depois todo mundo voltou, não, peraí, qual é o meu negócio? Então acho que a questão do fazer ou adquirir tem uma relação com entender o que é o diferencial estratégico do seu negócio, acho que esse é um ponto-chave, né, uma questão básica. E o segundo que é avaliar o que existe de oferta no mercado e como que isso pode atender a sua necessidade. Então, no nosso caso, pegando esse exemplo especificamente, a gente tinha, né, já um produto pré-desenvolvido. É um fato interessante, né? A gente fala muito da jornada, como aceleramos na pandemia, mas a gente se preparou muito antes. Então, em 2019, eu estava no encontro, ali depois do Dia das Mães, fazendo nosso grande movimento de selling ali de venda B2B para a próxima estação, e já vendendo para os franqueados as tecnologias que tinham sido desenvolvidas. Quando aconteceu, só que o uso naquela época, né, fazendo até uma reflexão, era muito baixo. A loja tinha muito fluxo, muito tráfego, muita venda. Então, cara, por que eu vou usar um aplicativo, usar uma nova solução se eu tenho bastante venda? Então, a gente já vinha preparando esse cenário, mas em 2020, quando a gente teve a aceleração toda, a loja fechou com a questão do Covid, a gente olhou para o lado e não tinham soluções que atendiam isso que nós gostaríamos de fazer. Hoje a gente sabe que tem vários players jogando nesse mercado, mas na ocasião não tinha. E a gente tinha muitas questões de regras de negócio específicas do modelo de franquia que a gente precisava atender. Então a gente avaliou que fazia mais sentido a gente desenvolver em casa, mas não por isso a gente fez tudo 100% in-house. O que a gente fez foi usar uma estratégia também aí de usar algumas outras ferramentas no paralelo que através de APIs se conectavam com o nosso aplicativo. Então eu tinha a camada do front com o vendedor e gerente na minha mão, mas eu tinha outras ferramentas também gerando inteligência para dentro de casa. Então foi um pouco de como a gente seguiu, mas eu digo assim que de maneira geral essa questão do fazer, né, ou comprar, olhando para o core do negócio e procurando gerar mais valor no curto prazo, eu sou muito inclinado dentro do nosso negócio que é varejo, moda, encantamento, produto, a encontrar soluções que estejam desenvolvidas. Mas aquilo que ninguém desenvolveu, ou que eu preciso de regras específicas, eu não tenho como fugir de um caminho de desenvolver em casa. Um outro exemplo aí foi a questão de OMS, né, gestão de jornada omnichannel no contexto de franquia. Não tinha produto no mercado para fazer o que eu queria fazer. Então a gente desenvolveu também. Deixa eu só entender uma coisa. O ZZApp ali, essa função, se eu não me engano, na reserva já existia uma ferramenta parecida, não? Sim, a reserva tem uma ferramenta parecida e chama Sinal. Quem nunca recebeu um WhatsApp da reserva depois de ter comprado lá? Exatamente. Então vocês sabem que funciona, né? A ferramenta existe, ela funciona. Então a reserva também havia desenvolvido e do lado da Resinco nós também tínhamos uma solução. Então ambos tinham.
E o que a gente fez foi aproximar os times para ter trocas aí de melhores práticas e desenhar oportunidades aí de roadmap de produto. Mas a reserva também tinha, foi uma coincidência. Não foi algo que nós fizemos juntos ou um depois do outro, né? Foi uma coincidência que os dois tinham uma ferramenta equivalente. E para ambos os negócios é uma ferramenta aí super geradora de valor, aí tem dado muito certo. Mas aí, no fim do dia, a ferramenta da Arezzo, da reserva, ela se mantém em paralelo ao do ZZApp ou é uma coisa só hoje? Não, ela se mantém no paralelo, porque tem regras de negócio, desenhos de jornada que são diferentes, mas obviamente que cada vez mais, numa visão de grupo, né? E hoje, falando um pouco aqui de grupo Asas, né? Asas 2154, somos 34 marcas e tudo que a gente conseguir construir é um número grande. 34 marcas quebradas aí em 4 grandes verticais de negócio. E tudo que nós desenvolvemos a partir de agora, a intenção é entender como que todas as marcas podem se apropriar do que nós estamos desenvolvendo. Então, os produtos hoje, nesse caso, não são um produto único, mas, obviamente, que a gente vem trabalhando para cada vez mais equalizar as tecnologias e poder oferecer produtos unificados para todas as marcas. Tem um ganho significativo aí. O que eu acho que é legal aqui do teu case, Maurício, é que muitas vezes o Roy Hunter que está nos ouvindo aí, ele olha para muita coisa de mídia, de aquisição, e é porque o Guto também, o nosso amigo em comum, um dos nossos conselheiros da época também, a mídia ela é muito sexy, né? Como se fosse, o Guto fala que é uma festa com a gente bonita e bebida liberada, e essa parte de tecnologia, CRM, ela é uma mistura de academia com biblioteca, é meio chato, resultado de longo prazo, até ficar pronto, tem que investir muito, não dá nada no curto prazo, mas pode virar um canhão no longo prazo. Eu acho que como o Roy Hunter, você conseguiu misturar essas tuas capabilities de marketing e publicidade, propaganda, que é da tua formação, mas tu caminhou na carreira para um lado mais de usar tecnologia, né? Hoje até toda a parte da parte de tecnologia tá na tua mão lá, e tu acabou... Eu sempre olho assim, cara, eu tô investindo 100 mil, 1 milhão de reais, será que se tu pegasse 10% disso e colocasse em produto de tecnologia, será que tu não conseguiria construir algo que vai dar mais ROI no longo prazo do que tu só ficar queimando dinheiro na mão do Google e do Facebook, sabe? Sem dúvida. Acho que esse é o grande racional, entendeu? Assim, a gente entende que trazer a jornada do cliente e o controle dessa relação para canais proprietários é realmente a grande virada, porque o custo da mídia, como eu falei, ele só tende a ficar mais caro e a inflacionar. E aí a briga, né, também desses players é uma briga aí de gente muito grande, com pouca margem ou oportunidade aí de negociação, de novos formatos. Tudo já são modelos pré-estabelecidos. Então, realmente poder trazer para dentro de casa essa audiência, né, de várias maneiras, né, seja numa tecnologia como eu falei aqui, ou até mesmo naquele básico bem feito, né, apesar de a gente estar em 2024 de maneira ainda inacreditável, e-mail marketing ainda funciona e ainda vende. Muito. E tem um custo marginal de disparo irrelevante. Agora, como fazer um e-mail mais relevante dentro de uma jornada, personalizado, são canais de alto ROI. Se olhar os aplicativos, não tem ferramenta mais interessante e inteligente para poder fazer captação de novos usuários e ter uma aproximação ali, um vínculo muito mais profundo, né? O usuário de um aplicativo, ele tem uma jornada de navegação maior, tem um índice de recompra maior, e é um cara que você tendo já a porta de entrada, né, que ele já te deu a chave, que é no celular dele, você tem um push, né, uma notificação que você pode mandar, super direcionada e fragmentada, que também tem um custo baixíssimo e também traz esse usuário para o seu canal. Hoje, nossas marcas, pegando aqui os aplicativos de marca que nós temos, das maiores marcas, 50% mais ou menos da receita já vem desses aplicativos. E eu tenho assim, um usuário de aplicativo com um perfil e um comportamento muito melhor do que um usuário padrão aí comum, né, dos nossos sites. Porrada. Eu ia perguntar sobre o ZZApp também, uma outra coisa que eu acho que é legal, é que o aplicativo ele fica na mão do vendedor lá na ponta, né? Então ele recebe ali várias, pelo que eu entendo pelo menos, né? Então ele recebe algumas tarefas de coisas que ele deveria, pessoas que ele deveria contatar para fazer as vendas, né? Seja um cara que abandonou um carrinho, tá de aniversário, são várias regras do negócio de vocês que o vendedor recebe essas tarefas para executar o processo de vendas. É mais ou menos assim, né? Sim. Perfeito. Por que vocês usam as pessoas nesse caso? Qual que é a graça, qual que é a moral? A moral é a gente colocar as pessoas porque elas têm um tempo que elas não estão vendendo, então é mais para aproveitar elas. E por que a gente não usaria isso com inteligência artificial ou algo do gênero? É uma ótima pergunta, mas o que eu enxergo é o seguinte: a gente tem se apropriado, inclusive, né, de AI
para poder melhorar, né, todas as capacidades desse aplicativo. Então, exemplos de algumas questões já implementadas, né? Então, hoje, quando tem um vendedor e ele vai fazer um contato com o cliente, além de ele já ter a tarefa bem especificada, saber, o Denner, ele tem algum crédito, alguma devolução, alguma coisa que gerou algum bônus para ele e vai vencer em 3 dias e tá aqui, o Denner é um cara bom para você entrar em contato. Ou ele tem tudo isso e tá de aniversário. Tem toda a inteligência do momento dele na jornada e a gente já usa, por exemplo, AI para poder fazer um texto, né, um copy, já otimizado para esse vendedor poder ser mais assertivo. Ok. Então, a evolução disso acho que passa, sim, por ter agentes de AI também que podem criar e construir relacionamento, mas sem dúvida o fator humano tem um peso muito significativo. E a minha visão é que nessa era que nós estamos hoje, cada vez mais digital, a gente vê a tecnologia aproximando os distantes, né, e distanciando os próximos. Então, assim, é normal chegar numa cena de restaurante, um jantar, e ver a família toda, cada um no seu celular, um do lado do outro, né, falando com o outro, sim, muitas vezes até, e não estão próximos, né, apesar de fisicamente estarem. Então, acho que o elo da relação do vendedor com o cliente, nessa relação humana, ele é muito poderoso, ele é muito forte. E isso, né, por mais que eu possa, né, copiar os padrões da mensagem de uma máquina, não tem o mesmo impacto, né, não tem o mesmo tipo ali de empatia, de conexão, que eu vejo que é um dos fatores aí principais de diferenciação. Tanto é que uma das réguas dessas dos EZEP que mais geram receita não é uma régua de vendas, mais geram conversão e receita, né, principalmente conversão. É uma régua de pós-venda. Então você vê como que as pessoas se sentem hoje, né, tão mal atendidas, que simplesmente você entrar em contato para perguntar se deu tudo certo, se ela gostou do produto, se ela tem alguma dúvida, isso que nem é uma jornada ali de venda, acaba gerando muita venda. E isso tem tudo, né, como base esse elo humano, né, do se importar, né, de verdadeiramente eu me importo com o meu cliente e quero trazer o melhor para ele. Mas sem dúvida essa jornada, quanto mais a gente conectar, né, a questão humana com a máquina, mais empoderados nós ficamos, né? Então a gente pode, sem dúvida, melhorar, escalar e ser mais assertivo usando AI, machine learning, tudo que a gente tem disponível hoje. Mas eu vejo que tem esse elo humano aí como um ponto fundamental aí da relação. No fim do dia, pelo fato de vocês terem as 34 marcas e... Quantas lojas tem? Total? São mais de 2.000 lojas monomarcas, ou seja, que leva a bandeira de uma das nossas marcas, como Arezzo, Schutz, Vans, Farm, Reserva. Aham. E mais de 20.000 pontos de venda multimarca que vendem nossas marcas também. Que loucura. Então, no fim do dia, o humano é o diferencial e a AI potencializará essa relação que vocês estão tentando criar com as pessoas, né? A AI é o Copilot. O Copilot é bem essa tese, né? A tese mais comum, principalmente no ponto de vista ali da Microsoft, pelo que eu vejo, é muito esse papo de não queremos substituir ninguém, queremos potencializar os humanos para fazer com que eles sejam mais eficientes, né? E no fim do dia, eu não sei o quanto isso faz sentido, mas eu tava até fazendo a live com o Bruno de Oliveira ontem sobre e-commerce e tal, e, cara, sempre volta, eu não sei o quanto é a gente que é enviesado ou se é isso mesmo a realidade, mas sempre volta em coisas básicas que a galera não faz, né? Então, o que é o ZZEP que performa muito bem? É um bom CRM, bem organizado, que você entra em contato com as pessoas nos momentos certos. Pô, eu fui lá na Lupo, por exemplo, comprei o que se compra na Lupo, né? Compra cueca, uai. Vou comprar cueca na Lupo. E, cara, ninguém nem falou comigo. E assim, eu tava na dúvida, porque eu lembro que eu fui falar com a vendedora, eu falei, pô, tem cueca assim, tem cueca assado, qual que é melhor? Ela falou, pô, essa daqui é legal, essa daqui é top de vendas aqui, e qualquer coisa depois você me diz se você não gostou. Mas eu vou dizer aonde. Ninguém veio me perguntar no outro dia se eu gostei do bagulho, e realmente seria uma boa régua de pós-vendas que você fala isso, bota como um corte no Instagram, não vai bombar, porque parece óbvio, né? Mas o óbvio muitas vezes não é bem feito no dia a dia da galera, né? Sem dúvida. E assim, as oportunidades elas são infinitas, essa questão aí de poder juntar o ser humano com o Copilot e escalar compreensões e aprendizados. Então, uma das coisas que a gente colocou recentemente no ZZEP, por exemplo, é um canal ali de voz, né, que é a maneira mais simples, de mais rápida de fazer na loja, para o time de vendas poder trazer feedbacks e insights de como melhorar a operação. Uhum. Então eu capturo tudo que todo mundo grava de áudio, automaticamente passa por um pipeline, transcreve isso para texto, e esse texto me gera uma tabulação ali de inteligência de, quais são os principais insights de melhoria no ponto de venda, em massa, em escala, mas totalmente organizado, já desenhado aí pra gente poder melhorar a experiência. Do ponto de vista dos vendedores. Dos vendedores. Top demais.
Olha que interessante, aqui na V4 a gente fala um lance, só um detalhe antes disso, eu vou entrar nesse tema, mas que nunca foi tão fácil falar com o cliente dado a popularização do WhatsApp, né? Então a gente tá no melhor Muito momento para conseguir construir essas conversas com os Sim. nossos clientes. Antes era mais difícil, taxa de abertura no e-mail e tudo mais, apesar de funcionar. Esse meu exemplo, né? Quão difícil seria pra moça lá. Inclusive, o atendimento foi maravilhoso, assim. Valinhos é um negócio bizarro. Todo mundo lá atende você super bem, feliz e tal. É outra vibe, né? Meio interior. Mas não... seria muito fácil ela me mandar uma mensagem no outro dia. E aí, Gui, tudo bem? O que você achou das cuecas? São boas? Você não quer trocar? Ela falou, se você precisar trocar e tal, tô tranquilo. A empresa precisa dela, ela gera valor, mas ela tá com poucas ferramentas acelerando o trabalho dela, né? Pouquíssimo. Ela teria que fazer isso aí. Não, ela ia ter que lembrar, sabe? E quem lembra geralmente surpreende, né? Esse é o ponto, Gui, esse ponto que eu ia chegar, porque é uma questão de processo, né? De não só ter a solução, mas transformá-la em um processo que seja simples, né? Básico e repetível, né? Passível de ser replicado e rodado ali de maneira contínua. E é ali que muitos negócios falham. Então eu vejo que esse é um ponto central, né? Pegando alguns cases e referenciais ali, um dos cases que eu sempre achei bem interessante a maneira como foi feita, né? E aí alguém me falou que isso foi pensado, não foi por acaso. Pegar o case de Posto Ipiranga, de abastecimento, quilômetro de vantagem, né? Então um programa que deu muito certo, né? Foi um grande case de sucesso. E aí, não sei se vocês vão lembrar que a maneira como o programa ali rodava é que quando você ia pagar, que você já tinha que pegar a maquininha do cartão, a própria máquina pedia o seu CPF e quando você colocava, você mesmo se colocava dentro do programa. Porque talvez se fosse o frentista para lembrar, para pedir, colocar, eu ia esquecer de fazer isso. E alguém me falou, não, isso foi pensado, foi feito, entre aspas, né, a prova de frentista, porque como gira muito e troca, foi feito um processo que mesmo que troque o frentista, ele vai ser executado. E eu acho que é ali que muitas coisas se perdem, né? Eu vi que o Zouco, do CRM Bônus, esteve recentemente com vocês, e ele comentou um pouco sobre isso. Ele montou esse modelo, né, de uma das verticais dele de produto, do giftback, de maneira manual na loja dele. Então ia lá e cadastrava quanto o cliente tinha, fazia uma listinha e não rodava. O negócio só escalou quando ele virou um processo do negócio. Então eu vejo que é aí que muita coisa se perde. Se não tiver esse trabalho do processo de transformar isso em modelo operacional, realmente a gente não consegue escalar e vai perder oportunidades que estão na mesa. Pessoas, processo e tecnologia. Muitas vezes volta nessa mesma questão. Tem uma série de soluções relacionadas ao WhatsApp, turma, que vale a pena vocês conversarem com o time de marketing, growth de vocês, ou falar com a V4, que eventualmente a gente pode ajudar vocês nesse assunto. Fala, turma! Aqui é o Denner Lippert passando para dar um recado bem rápido para você que é CEO, sócio ou tem algum papel de gestão, gerência em uma empresa que já fatura mais de 2 milhões de reais por ano. A gente sabe o quanto é difícil encontrar bons profissionais de marketing e vendas na velocidade que a sua empresa precisa, gerenciar, treinar e manter essas pessoas engajadas com a cultura da sua empresa e, talvez o mais complicado, aplicar tudo o que você ouve aqui no Roy Hunters na prática e ter resultados financeiros na última linha da companhia. Mas é exatamente para isso que a V4 existe. Para ser esse braço que você ou não tem ou quer acrescentar à sua estrutura de marketing growth para ter um desempenho muito maior. Já são 12 anos de mercado, 260 escritórios no Brasil e mais de 25 mil empresas atendidas nesse exato momento. Diferente de um modelo de assessoria de marketing tradicional, você pode contratar os serviços isolados e personalizar tanto a senioridade da equipe quanto o nível de dedicação ao orçamento que você tem disponível nesse momento. Tua empresa está precisando sair do mesmo patamar de receita onde parou? Quer ter um marketing mais profissional, onde todos os principais KPIs são gerenciados em um mesmo painel e você acompanha de perto e com clareza o progresso das suas campanhas? Então a gente pode te ajudar. É só clicar agora no link que vai estar aqui na descrição deste episódio e preencher o formulário. Em até 12 horas, um especialista treinado por mim, do meu time, vai entrar em contato com você. Abraço! Mas um lance que a gente tem falado muito aqui na V4 para o nosso time, que é sobre ciclos olímpicos, né? A gente fala que as pessoas têm dificuldade de olhar a longo prazo, né, as coisas, e a gente fala de ciclos olímpicos, a gente tu olhar a tua carreira em 4 anos, né, tu fazer como se fosse um ciclo olímpico. E fazem 3 ciclos olímpicos que tu tá na Arezzo em si, né? Fazem 12 anos,
Quando a gente falou a primeira vez, tu tinha feito teu primeiro ciclo olímpico nessa lógica, que era os teus primeiros 4 anos, tinha levado de 1 a 100 milhões ali o e-commerce, que era o principal desafio. De um podcast pro outro, passou quase 2 ciclos olímpicos. 2 né? ciclos olímpicos e de 100 para 1 bi de receita só na Arezzo, né? Fora as outras marcas, né? Isso, é isso no grupo de marcas que estão na vertical da Arezzo & Co, né? Que não são todas as marcas, mas é mais de uma. Se a gente for tentar destrinchar aqui, porque tem muita gente que olha, tá nos ouvindo aqui e é varejo, mais especificamente e-commerce. Quais são as tuas principais lições aqui? Eu já começo achando uma, tá? Que é o fato de ser marca própria. Eu vejo que é muito mais difícil o cara performar no e-commerce quando não é marca própria, quando é um multimarca. Perfeito, acho que esse é um bom ponto, né? O que eu vejo, né, pegando essa lógica aqui, até isso me remete a um conceito que eu achei bem interessante, que eu aprendi lá na Singularity University em 2018. E um dos professores falou o seguinte: Maurício, nesse mundo aqui, na maneira como as coisas estão se formando, você tem 2 possibilidades ali, de maneira resumida, no mundo dos negócios. Uma delas é ou você abraça a abundância, ou na outra, né, você cria a diferenciação, né, um valor, ele usou a expressão em inglês ali de uniqueness, né, criar algo único. Então, são 2 caminhos. Obviamente, você pode criar as 2 coisas, né? Se pensar, por exemplo, na Apple, ela tem os 2 lados da vertente. Tem a Apple como marca, como brand, que é algo único, mas ela cria ecossistemas como uma App Store que qualquer um pode trabalhar lá dentro. Que é a abundância nesse caso? Abundância seria você, de alguma maneira, se utilizar das possibilidades, marcas, parceiros, produtos que estão disponíveis, entendeu? Você abraçar algo que já está, né, presente e você vai agrupar isso. Então, quando fala do multimarca, pegando seu conceito aqui, Denner, que é um cara que vai vender várias marcas, ele está abraçando, de certo modo, essa abundância, né? Um monte de marcas que ele pode, de algum modo, agrupar e vender. E aí, a dificuldade que fica é, se eu tenho muitas marcas aqui dentro do meu portfólio e eu estou revendendo, qual que é a minha diferenciação? O que eu estou criando de único neste canal multimarca? E aí, minha visão, quando a gente fala do canal ali, de um canal multimarca que seja, ou a gente fala de marketplace, é que não tem lugar para 200 players, né? Tem lugar para alguns, 1, 2, 3, 4, talvez. Então, é muito difícil. Você vai entrar numa jornada de competição de uma escala muito alta, de uma margem apertada. É um jogo para poucos. E, de fato, quando você cria marca, né, você está criando um valor adicional. E aí você tem o poder de barganha, né? Quando você é a marca, você vai escolher. Eu quero estar presente em marketplaces, não quero. É uma escolha que você pode ter. Se você é um multimarca, você vai tentar trazer as marcas para dentro do seu negócio e vai o tempo todo ser atacado por outros players que vão tentar tirar essas marcas. Então, é um exemplo prático que nós vivemos. A gente tem a plataforma de multimarcas, né, dentro do grupo, que é o Zezemol. E a gente, no começo, colocou para dentro muitas marcas 3P. Hoje tem tantas marcas, né? O meu portfólio é tão grande no 1P que nem faz muito sentido procurar o 3P, mas a gente começou com vários 3P. E aí tinha o desafio todo de integrar, trazer as marcas, e muitas vezes tinha um concorrente que dizia que comprava exclusividades. Dizia, a marca tal, eu tenho que sair aqui do seu marketplace, Maurício, porque uma outra marca, um outro marketplace, ele comprou o meu passe, né? Então você perde isso também. Então acho que a questão de ter marca é um ponto importante, mas você precisa cuidar dessa marca e ter uma proteção, né? Se você trabalha essa marca de qualquer jeito, ou, por exemplo, né, se perde dentro dos ciclos, aí agora vai começar novembro, Black Friday, ciclos promocionais, você destrói valor e isso também acaba queimando muito o valor da marca. Então eu diria que essa é uma grande lição aí desse ciclo de varejo, marketing digital, dos meus ciclos olímpicos. Mas sem dúvida eu diria que a maior de todas é ter as pessoas certas nos lugares certos. Né? Formação de time. Ninguém constrói nada sozinho. Né? Você precisa de equipe, de pessoas para poder construir. E encontrar essas pessoas, né, conseguir formá-las, engajá-las, é o grande desafio aí de um líder. Porque depois que você consegue fazer isso e tem uma base sólida, é um efeito quase que em cascata infinito. Porque os bons líderes vão formar bons líderes, que vão formar bons líderes, e é um efeito que se multiplica. E a grande questão do talento realmente é o recurso mais escasso que nós temos dentro de um negócio para construir business, são as pessoas, são os talentos. Então, assim como eu tenho uma jornada grande, né, dentro do nosso time, a gente tem muita gente com uma jornada aí relevante e pessoas que foram formadas em house também. E aí isso reflete na cultura, né, no modo de trabalhar, na preocupação e foco, né, em nível de resultado. Então tudo isso se traduz aí em vários aspectos do negócio. Seria, eu diria, aí uma grande lição central aí dos últimos anos.
igual tech, pessoas, eu vejo parecido no sentido da comparação com mídia. Às vezes o cara tá gastando um dinheirão com mídia e ele paga muito pouco para as pessoas e, por consequência, tem uma densidade de talentos muito, muito baixa. Às vezes ele fosse pegar uma fração daquele dinheiro que ele tá colocando em mídia e conseguisse trazer um talento que às vezes vai ganhar 4 vezes mais do que a média do que o time dele ganha, talvez ele pudesse desbloquear mais ROI. Como que tu vê isso lá na tua gestão? Quando tem, às vezes, chega a fazer deals de trazer pessoas superstar, que vão ganhar muito acima da média, e elas de fato mudam o jogo, ou vocês vão mais para uma linha de formação de base? Cara, a gente trabalha bem mais numa linha de formação de base, né? E é algo aí que eu tenho visto, né, cada vez mais dentro do mercado muito concorrido, que é algo que faz muita diferença, né? Grandes software houses aí como exemplo, e alguns CEOs aí que eu conversei, falaram muito sobre isso, né? Do quanto eles não têm condições de competir dentro do mercado que todo mundo quer as mesmas pessoas e que tem skills ali que são muito raras. Então, assim, o nível da loucura, por assim dizer, da dissociação da realidade é infinito. Então, formar pessoas de base é algo fundamental. E nesse sentido, até, dentro da nossa frente de inovação, em que a gente criou um grupo de trabalho, uma estrutura que a gente chamou ali de ZZ Labs, a gente rodou alguns processos de aceleração de startups e uma delas, a gente inclusive fez um investimento, fez um aporte, e ela chama-se GrowDev. E o que é essa empresa? É uma EdTech, né, com o objetivo de formar novas pessoas para o mundo da tecnologia. Então, a gente fomenta essa empresa para poder formar talentos, e ao formar esses talentos, a gente tem ali um pool de pessoas que a gente pode trazer para dentro do negócio, e isso vem dando bastante resultado aí nos últimos anos também. Top. Outro aspecto que eu penso, tá? Então a gente tem uma marca top na plataforma do e-commerce, que hoje era uma novidade, na época que a gente gravou a primeira vez era uma novidade. E aí, eu não sei o quanto pode abrir os números, mas vou falar de maneira genérica, por exemplo, quando vocês assumem a Vans lá, que é uma marca consagrada, então, check, o cara tem uma marca consagrada. Quando vocês assumem, vocês conseguem fazer 10, 20 vezes mais receita dentro do mesmo canal de e-commerce operando a marca por vocês. Qual é a grande diferença do que vocês fizeram para o que vinha sendo feito para conseguir fazer esse resultado? Ótima pergunta. Então, é 10 vezes mais mídia? Não. embora a mídia se multiplicou também, dado que a mídia, né, até quando a gente fala de modelos aí como Vans, de licensing, você tem obrigatoriedades aí contratuais do quanto tem que investir. Então, quanto mais você cresce, mais você investe, mas não foi colocando dinheiro de mídia na frente, não. Nesse caso específico, né, falando da marca Vans, que foi nosso primeiro modelo aí de licensing, primeira experimentação aí de praticamente aí um processo de M&A, que aconteceu ali na virada de 2019 para 2020. Para quem não entende, vocês assumem a operação da marca no Brasil e é o que tu tá chamando de license, tu paga um royalties lá e tu tem o direito de operar a marca inteira no país. Exatamente. Você assume a operação integralmente e, em contrapartida, você paga royalties para poder usar, né, essa bandeira, utilizar a marca. Então, nesse caso, né, o que aconteceu foi que a operação da Vans no Brasil, ela era operada pela própria VF, pela própria holding aí global, que opera a Vans e várias outras marcas aí, como Timberland, Kipling, entre muitas outras. North Face, JanSport. Então, assim, esse modelo, né, então, como funciona, pré a nossa entrada, ele era operado pelo próprio time que a holding global da Vans montou no Brasil, que a VF montou. E aí, qual que é o grande ponto? Quando você entra no mercado, né, ainda mais geograficamente, culturalmente distante, então uma empresa, né, baseada nos Estados Unidos, você não tem o conhecimento, né, dos atalhos do mercado local para acelerar. Né? Não quer dizer que a marca não fosse chegar e construir, porque a marca é uma marca incrível, fortíssima, mas você não conhece os atalhos. E nosso time, né, em contrapartida, já é um time totalmente preparado para a expansão de varejo físico, para a abertura de modelo de franquia. A gente já tinha plataforma de ponta de e-commerce, time de desenvolvimento proprietário para poder customizar e desenvolver e-commerce mais customizado ainda. Então a gente já tinha todo o know-how de competências instaladas que nos permitem ser uma empresa, né, um grupo, né, uma ferramenta, um motor de aceleração de crescimento. E a gente viu que isso é uma fórmula, né, que quase que casa com um conceito que eu gosto muito, um livro escrito aí por alguns consultores da Bain & Company, que é o poder dos modelos replicáveis, né? Que é você encontrar um tipo de modelo, né, onde você compreende claramente as suas competências core e como que você pode replicar ele várias vezes. Então, esse modelo da Vans, por assim dizer, não é diferente, né, do modelo que foi colocado em prática quando a gente, ali no ano de 2020,
fez o deal de incorporação aí do grupo da Arenco, né, da reserva, e da mesma forma aceleramos a reserva aí quase 4, 5 vezes ao longo dos próximos anos, aí dos 4 anos subsequentes. Então, eu diria que a grande questão foi essa, não é necessariamente o investimento de mídia isolado, mas é toda a competência que nós já tínhamos dentro de casa que estava à disposição para poder criar um modelo ali de replicar algo que a gente sabe fazer muito bem. E acho que entender esse ponto também do que você sabe fazer e qual ponto é super relevante também, porque podem ter empresas e negócios que são melhores de criar novas marcas, ou daqui a pouco são bons de ganhar eficiência em marcas maduras. A gente, nesses aprendizados, entendeu que um determinado tamanho de negócio, com uma marca que tem um volume de demanda reprimida ou uma geração de desejo muito forte, a gente tem uma capacidade de turbinar isso num prazo muito curto. Top, mas o que tu acha que tu poderia falar? Eu vejo assim, pô, vocês são um grande grupo, um monte de marcas, sinergia pra caramba, né? Então, qualquer marca de moda que tu colocar aí na mão de vocês, dado tudo que vocês já construíram, vai ter uma sinergia, vai ter um valor a ser destravado. Mas tem algo que tu poderia dizer que tu acha que a galera consegue replicar? O cara que tá nos ouvindo aqui tem uma marca de moda. Se tu fosse entrar lá na marca dele, qual seria a primeira coisa que tu olharia? No e-commerce especificamente, talvez né? mais praticamente, taticamente mesmo, né? Sim. Boa pergunta, assim, Denner. O que eu enxergo é que, assim, seria importante fazer, primeiro, um entendimento, uma análise 360 para entender realmente o que é o ponto, né? Onde estão as principais dores do negócio, porque é muito amplo, né? Pensar num desafio de uma marca de moda, né? Tem estágios diferentes, momentos diferentes, etc. Mas eu diria que, assim, ter uma proposição de valor, né? De qual é o produto, para qual cliente, e de fato validar que existe um mercado para isso e que eu tenho condições de oferecer algo para esse mercado, para mim é o ponto de partida, né? O famoso market fit. Porque se eu entender ali, eu quero vender produtos, né, de moda, né, de R$1.000 para classe C. Né? Tô indo ao extremo aqui. Não vai funcionar. E o produto pode ser muito bom. Nossa, mas é incrível o produto, ele é muito bom. É ótimo, mas ele não está sendo colocado e conectado com o cliente certo. Então, acho que esse entendimento, para mim, ele é o primeiro passo. Eu vejo que muitos empreendedores, né, quando começam um negócio, por exemplo, no mundo da moda, via de regra são pessoas mais orientadas ali para produto, para criação, pessoas que gostam da moda, mas não necessariamente são pessoas de negócio. Né? A moda como um todo no Brasil, ela é muito informal na perspectiva ali de gestão, de estratégia, de maneira mais ampla. Então, eu acho que esse é um ponto de partida importante aí de entendimento, né, para poder dar a largada. E a partir daí, acho que tem N caminhos de estratégias que podem ser desenhados. Mas primeiro eu tenho que ter certeza, né, de que eu estou com uma estratégia de marca e de produto para um público que realmente precisa, quer, né, tá disposto a pagar por esse produto. Tá. Vou te dar um exemplo aqui, vamos ver se tu tem uma ideia. Eu tenho um cliente que... Traz seu desafio. Eu entendi que você está tentando resolver aí um problema ao vivo. É consultoria. O cliente tem uma marca de suplemento, ele vende bem no B2B, no físico, tá? Ele vende lá os multimarca e tudo mais. E aí o e-commerce do cara não traciona, mano. O cara não traciona e eu acho que o cara não tem uma marca que as pessoas queiram. Apesar do produto ser top, eu acho que ele vende bem no B2B porque ele tem um preço mais barato, mas como suplemento é meio que tudo igual, a diferença tá na marca. É aquela marca, não vamos falar aqui, mas é aquela marca de suplemento que tá tentando fazer o e-commerce B2C? É um e-commerce B2C. Exatamente. Eu acho que foi um franqueado que eu pedi pra ele te chamar, né? Uhum. Legal, pô. Bom, esse case é legal. Por onde tu começaria? Qual que seria teus palpites? Bem legal essa daí. Cara, eu tenho uma teoria que é o seguinte, assim. Na verdade, não é minha teoria, mas só para te dar os números. O cara vende uns 70 milhões no business normal. Os principais players, assim, de mercado que tem as grandes marcas B2C, né? Ele já vende. Ele vende B2B, né? Isso. Mas ele vende... Isso que eu quero dizer, vários né? Ele vende B2B pra esses caras que já são grandes marcas. Mas no e-commerce dele não vende 70 mil. Entendeu? Cara, eu vou contar uma história aqui. Eu vou ir longe pra voltar, mas é uma perspectiva que eu gosto bastante. Né? Eu fui num evento de inovação em 2010, se não me engano, em Nova York. E aí, numa das palestras, um cara usou um conceito. Ele contou uma história, né? E ele chamou esse conceito de find the bright spots, né? De encontrar os pontos brilhantes. E a história que ele conta, né, é uma história nada a ver com o contexto aqui de marketing e negócio, mas a analogia do racional é semelhante. E tinha um problema numa comunidade, né, relevante ali na África em relação à fome, né? Desnutrição, que é um caso grave.
E aí, óbvio que a resposta simples para isso é, vamos mandar mais comida. Só que, obviamente, né, não havia capacidade de poder enviar toda a comida necessária, esse era o problema. Então eles inverteram a lógica e falaram assim, não, vamos entender como que está o quadro de nutrição de todos os povos dessa comunidade aqui para avaliar se tem alguma diferença. E aí eles viram que mesmo com o mesmo desafio, né, com o mesmo cenário assim, de pobreza extrema, tinham alguns povos, né, alguns grupos, onde as crianças não sofriam de desnutrição. E aí eles foram investigar. E descobriram que, na verdade, apesar de ter a mesma pequena quantidade de comida, a maneira como as mães, né, fracionavam a mesma comida em pequenas doses ao longo do dia mudava o quadro nutricional. Então, dentro de um cenário, né, amplo, você entendeu que tinha alguma coisa que fugia, né, um outlier, do que era um comportamento padrão e isso poderia ser replicado. Então, voltando para o nosso caso de suplementos, né, que eu falei que eu ia longe e voltava, a grande questão é, se de alguma forma esse cara está performando no B2B, tem que ser entendido por que está performando no B2B. Então aqui você levantou tese. Acho que ele tem um preço competitivo, mas será que é isso? Será que ele tem um treinamento muito bom, né, para a equipe de vendas do B2B, do trade, e o cara da loja, né, no ponto de venda, quando o cliente chega, ele tem um pitch já muito pronto para vender, né, o que faz esse cara vender? Eu começaria entendendo, porque assim, o fato é, já existe aqui uma prova de que o produto ele é bom, ele performa, né, o cara já tem uma relevância. Tá. Então eu preciso entender o que está acontecendo na ponta que funciona e como que eu trago isso para dentro do meu B2C. Obviamente que, né, pela história que vocês estão me contando aqui, ele está começando o B2C ali do zero, né, então ele tem que, de certo modo, ali, quebrar esse elo ali da cadeia da ponta e ele quer entrar em contato com o consumidor. E aí você precisa construir marca e, obviamente, ter tráfego. Agora, qual o tráfego que ele está tendo? E se é um tráfego qualificado ou não, talvez tenha uma problemática aí também. Então, talvez uma maneira, por exemplo, se ele começar a identificar os clientes que estão lá na ponta, no varejo, quais são os clientes, para tentar uma estratégia, por assim dizer, de segmentação lookalike de audiência, pode ser um caminho. E tem várias maneiras dele fazer isso. Ele pode criar, né, como já vi empresas nesse mesmo segmento fazer isso, já dar um bônus ali de, paga um Pix simbólico, alguma coisa, para cada cliente na ponta, no varejo, que o meu, né, distribuidor identificar. Então o cara vai lá, o Denner comprou, ele lança o Denner num sisteminha e eu pago um bônus pro Denner, pago um dinheirinho, cada pessoa que o Denner colocar pro meu parceiro começar a cadastrar os clientes. E aí entender uma questão de perfil. Será que eu tô com um target de audiências certas no digital? Mas sem dúvida tem um trabalho aí, me parece, de branding, de marca, que tem que ser construído também no paralelo. Legal. Eu tenho uma hipótese e um problema aqui, ó. Uma hipótese que eu penso, e até uma pergunta que conecta com o nosso podcast que a gente gravou lá 7 anos atrás, que é, eu acho que ele também consegue performar porque ele tem um vendedor, que então eu chego lá na loja, tem vários suplementos das marcas que eu conheço, e tem a marca dele que eu não conheço, o vendedor fala, tem essa marca aqui, cara, que tu não conhece, mas ela é top, tem a certificação X e ainda é um preço menor. Aí eu, dou uma chance em relação à marca Titânio, que é meu suplemento de sempre. E se isso for verdade, talvez uma das coisas que ele deveria talvez replicar no B2C de alguma forma ter esse atendimento. Por exemplo, seria uma das hipóteses que a gente poderia testar ao invés de, sei lá, contratar o Gustavo Lima, ser garoto propaganda dele, que custaria muito caro. E na época que a gente gravou, eu lembro que tu tinha muita gente de atendimento. Na época teu time tinha 100 pessoas e, sei lá, 80 eram pessoas de saque, atendimento. Tinham meio zapos ali de tentar usar muito o atendimento para ser uma forma de acelerar as vendas do e-commerce. De lá para cá, o quanto isso de fato se tornou relevante ou o quanto isso não é tão relevante? Essa necessidade de ter um atendimento para converter a galera do e-commerce. Bom, vamos lá. Acho que a grande questão aqui é que dentro de um universo tão grande de marcas, a gente tem perfis muito diferentes de cliente. Então isso varia de marca para marca. Tem marcas que os clientes não querem algum tipo de interação, relacionamento, preferem fazer tudo sozinhos. E tem outras marcas que os clientes adoram esse tipo de interação, de conversa e de proximidade. Então a gente procurou entender, né, ao longo do caminho, né, cada marca e o que funcionava em cada uma delas. Então a gente está falando agora há pouco de Vans. Vans é uma marca que os clientes gostam muito dessa troca, gostam muito de conversar no WhatsApp com o time de vendas, entender de produtos que vão chegar, então eles procuram isso. E marcas também que a gente tem pelo nosso portfólio, por exemplo, o Alexandre Birman, que é uma marca de high-end, de luxo, também esse atendimento personalizado tem um valor muito grande, porque aí você resolve a vida do cliente, né? Você realmente garante que ele vai ter o produto, se quiser customizar, o produto é customizado, você resolve de ponta a ponta. Agora tem outras marcas que o cliente ele não faz muita questão e nem quer ter essa interação. Então acho que é importante ter esse entendimento, né, dentro de cada marca e do momento que você está e o perfil,
o que faz mais. Em algumas marcas, inclusive, tem mais de um comportamento, né? Porque eu pego por faixa etária. Talvez dentro da marca Arezzo, uma cliente ali, 50 a mais, quer ter a relação da conversa. Uma cliente mais jovem, menos. Quando eu penso na questão do suplemento, acho que poderia ser, e eu não sei quais são os tipos de suplemento também, porque acho que isso tem uma variação aí no perfil. Acho que a questão do papel do vendedor, acho que é um ponto importante, mas eu vejo que se você conseguir traduzir, né, de maneira clara quais são os benefícios e a sua competitividade, né, na interface, na navegação, dentro da jornada, eu acreditaria que isso por si só seria suficiente aí para poder romper uma barreira. Um outro ponto, né, que acho que deve ser pensado é que o suplemento, né, como um todo, ele faz parte ali de um ciclo de recorrência, né, de maneira geral. É algo que você usa recorrente. Então, quebrar o ciclo, você deu o exemplo, o meu padrão, sei lá, é Max Titanium. Quebrar o ciclo que o cliente já tem para ele começar um novo ciclo pode ser uma super estratégia de CAC. Então, eventualmente, até você pegar e quase que dar o produto de graça para o cliente para romper uma barreira, Legal. É um super negócio. Teve um case que eu estudei num curso que eu fiz que era interessante, que era um desafio de publicidade na época, que era ligado à questão ali de pneu automotivo. E aí ele falava muito de um termo, se eu não estou enganado, a palavra era acho que era Golden Cycle, que era o ciclo de ouro, ou Golden Circle, alguma coisa assim. Que a lógica era o seguinte, o carro vem, né, da concessionária com pneu. E aí o padrão, não lembro qual era o número, mas sei lá, 90% dos clientes, quando vai trocar o pneu, né, até porque não entende muito de carro, vai dizer, coloca igual a esse aqui, né? Se o pneu Michelin, coloca de novo. Literalmente o que eu fiz, tá? O meu pneu estragou, eu cheguei lá pra trocar, eu falei, cara, bota esse aí, que é Scorpion, mas sei lá, tem que ser igual até onde eu sei. Exatamente Isso, velho. Então assim, você tem um ciclo virtuoso, né, criado ali na construção do produto e que os usuários ficam repetindo, né? Esse é um modelo replicável, eles vão repetindo o comportamento sem parar. Então você tem que quebrar esse ciclo. E no caso do pneu, como é que eu ofereço para o cara e mostro que eu tenho uma solução mais interessante para ele quebrar o ciclo da repetição? Então, eu vejo que você tem que trazer uma proposta de valor agressiva e, ao mesmo tempo, quebrar um ciclo desse cara, né, de modo ali que ele entenda que ele não toma risco para poder mudar o comportamento. Acho que é exemplo que vocês têm feito muito bem com a V4, dizendo, ofereço aqui a consultoria dentro de um pitch de se você não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Assim, o que eu tenho a perder? Né? É de graça? Isso. Bom ponto. Eu sinto que a parte do suplemento é legal até para esse assunto, porque ele é similar com o da moda no quesito influência, no meu ponto de vista. Porque, sei lá, se o cara... Eu claramente não sou do mundo fitness aqui, mas eu sinto que o cara escolhe usar uma Max ou uma Growth ou o que for, muito pelos influenciadores. Porque se o fulaninho lá que eu sigo tá usando, se o Cariani tá usando, sei lá quem tá usando, eu acabo comprando aquela lá porque os caras estão usando essa daí. E eu acho que vai ser difícil, do meu ponto de vista, né? Porque eu conheço o case também da marca que o Daniel tá citando aqui. Eu acredito que é difícil de conseguir quebrar esse ciclo sabendo que todos os meus influenciadores estão usando Growth ou Max. Eu acho que essa ideia que você deu é uma ideia boa. Porque eu estou vendo assim, a creatina é R$100 Tudo e bem? a da Growth é 120. Mas e a trembolona? Aí eu vendo a creatina com a trembolante bolsa. Ou eu vendo R$10 a creatina para a primeira compra. Tudo bem? Pô, me custa R$30 produzir, então eu tô tomando um prejuízo de 20, mas meu CAC vai lá embaixo, porque, creatina todo mundo sabe que é tudo igual, tudo é Creapure, tudo é mesmo fornecedor, matéria-prima, tudo é a mesma coisa, mas o cara já tá acostumado, uma diferença de R$5, ele vai usar o que o Cariani indicou, tá ligado? Agora, uma diferença de R$100, de R$80... não, aí fica muito absurdo. Mas aí pegando do produto, Daniel, um ponto que eu colocaria também, até porque eu me considero um consumidor aí efetivo dos suplementos. De trembolona. E aí é um negócio que, assim, acho que a questão da qualidade do produto, eu colocaria um peso de bastante seriedade. Porque se pegar a creatina como um pequeno exemplo, mais que tem um selo, né, Creapure, que atesta ali o nível de qualidade... A grande questão em todos os relatórios aí, tem da Anvisa, relatórios públicos, você passa, né, um número gigante aí de players, cara, todo mundo, assim, a grande maioria performa mal, entendeu? Uhum. E mesmo de quem performa bem tem diferença. Então, eu não sei quem é, de novo aí, qual é o produto e quem é o parceiro que vocês estão olhando, mas poder, por exemplo, né, se você tem ali o produto de qualidade e consegue de maneira laboratorial provar, por que não provar e escancarar? Dizer, cara, pode comparar, leva pro laboratório a minha e a outra, você vai ver. A minha é melhor, a minha tem mais pureza. Porque o consumidor, ele é leigo, mas ele tem interesse, né, em compreender mais, porque ele está consumindo o negócio.
entender mais e poder realmente ali comprar um produto de qualidade. Então eu vejo que esse seria um outro caminho também aí de poder mostrar Sim, e legal. validar a tese. O meu receio é que no e-commerce, como eu não tenho vendedor, eu preciso, para aquisição, eu tento dividir a parada em aquisição e monetização, né? Trazer o cara pela primeira vez, depois rentabilizar esse cara, fazer ele comprar mais. Para fazer ele comprar pela primeira vez, eu preciso tirar o máximo de objeção, inverter risco e fazer ele entrar o mais rápido possível. Sim. Porque senão ele pensa duas vezes, puta, tem que ir lá ver o laudo, ver o teste, foda-se, eu vou no que o Cariani falou, o Cariani é top. Então, se eu venho com uma oferta muito agressiva, tipo essa nossa que tu citou, da garantia incondicional, o cara fala, pô, por R$10, porra, por R$10 hoje, eu vou aproveitar. Aí eu trago o cara pra dentro o mais rápido possível. Aí eu vou mandar o primeiro, entrega pro cara, eu mando lá o laudo, nossa creatina é mais top que todas as outras, e pra esse CPF, a partir de agora... Tem vários caminhos. Acho que esse caminho é um ótimo caminho, mas quando eu falei um pouco do laudo, por exemplo, poderia vir nessa maneira do pós, mas poderia vir no antes na mídia. Então você tem lá o vídeo, né, um criativo. Sim. Assim como tem vários hoje dos produtos que a gente tem falado aí, que seja de... É que eu acho que ela não cria urgência, entendeu? Ela cria um diferencial, mas o cara vai falar, pô, mas a diferença é tão significante que em relação ao que eu tô usando. Mas acho que a urgência pode criar no sentido de criar uma oferta ali que tem tempo determinado, dizendo, olha, você que está assistindo agora aqui, eu quero te contar uma coisa, né? O que eu tenho aqui, o meu produto, ele acabou de sair um teste, tá aqui na minha mão, é o mais puro do mercado e eu tenho um preço melhor. Inclusive, se você comprar agora, na próxima hora, eu vou te vender esse produto com 50% do valor para você poder testar que ele é o melhor do mercado. E aí você dá o pitch e dá um prazo. Mas para isso funcionar, eu dependo de ter uma estratégia CRM muito boa, porque eu vou tomar um prejuízo no curto prazo, né? Ou não, né? Depende da sua margem e do nível de desconto que você vai dar. Acho que tem uma questão de sensibilidade, entender? Quanto que é necessário para mexer esse ponteiro? Não precisa talvez dar de graça. R$10. Mas eu consiga fazer algo ali que eu coloco alguma coisa que não vai me comprometer. Não necessariamente tem que sair no negativo. Tá. Mas se saísse, não seria um problema se eu tivesse uma estratégia de retenção bem elaborada, dado que é um produto de alto consumo, né? De alta recorrência. Não seria. Mas a questão de quando a gente fala de suplementos, né, como um todo, e fala dos influenciadores, está muito ligado com o posicionamento. Então, acho que conseguir, né, criar essa ideia da marca e do posicionamento é importante. Eu sou o suplemento do cara que é fisiculturista, ou sou o suplemento do cara que tem um lifestyle que ele quer ter saúde, quer viver bem, quer ter qualidade de vida. Então, a maneira como você vai contar essa história, para mim, são maneiras muito diferentes. E aí, de acordo com a persona, você vai conectar mais ou menos, e aí volta, né, para a questão que a gente falou da moda lá atrás que eu coloquei, que é produto-cliente, né? Qual é o meu produto e quem é meu cliente? Óbvio que você vai acabar bebendo outros clientes pelas beiradas, mas quando você cria uma comunicação e aponta e direciona, ela tem, né, um cliente ali, uma persona muito clara, muito pré-desenvolvida, entendeu? Então, acho que esse é um ponto importante também de entender, que eventualmente tem algum espaço que é alguma lente da mesma visão do mesmo mercado que ninguém está usando para vender esse produto. E poderia ser uma forma diferente de contar essa história. A provocação que eu fiz lá na época, e aí eu quero trazer para discussão aqui rapidinho, é que eu nem sei se a jogada de entrar no B2C para esses caras é boa. Eu já tô no... E eu ia te fazer a pergunta, que é o seguinte... onde que... É que eu acho que a resposta é meio óbvia, mas eu vou fazer só pra tirar a dúvida, né? Onde que vocês ganham mais dinheiro, no caso do grupo de vocês? É nos 20 mil pontos de vendas que compram os produtos ou nas lojas próprias? Bom, quando a gente fala de rentabilidade aí, Gui, de geração de valor, né? Acho que primeiro tem uma questão que a gente trabalha hoje com múltiplos canais, né? Então hoje o nosso negócio ele é quase que uma pizza perfeita aí de 25% loja própria, 25% franquia, 25% e-commerce, 25% multimarca. Mais ou menos dessa forma, mais um stake aí de mercado internacional. Então, acho que o conjunto da obra, ele trabalha, né, na geração de valor na última linha, mas quando eu olho canais isolados, né, a gente tem rentabilidades bem elevadas em diversos canais. Então, sem dúvida, um canal de e-commerce, né, que você tem a margem do produto integral, você tem uma rentabilidade bem significativa, com uma operação que você consegue escalar, mas canais também B2B, tem rentabilidade equiparável até o e-commerce, porque do outro lado, eu posso ter um preço, né, de atacado que eu vendo para o Gui para um preço menor, só que a minha estrutura, por exemplo, de um canal ali multimarca, é uma estrutura muito mais enxuta. Então eu tenho uma rentabilidade muito alta na última linha. Quando eu falo de loja própria, pegando seu gancho aqui, aí a conversa ela fica um pouco mais tricky, porque a grande questão que vai entrar mais no Brasil aqui, a gente fala de modelos tributários. E aí muitas vezes, inclusive, né, em diversas regiões aí que eu posso ter uma loja própria, é mais rentável ter um franqueado do que eu operar minha própria loja. E a loja própria também entra numa outra questão que eventualmente eu posso ter uma loja própria com o objetivo, que nem aqui onde nós estamos agora, de ser uma flagship. E aí essa flagship não tem essa responsabilidade aí do bottom line. Então, loja própria
acaba variando bastante. Tem lojas altamente geradoras aí de margem, mas tem lojas que a preocupação maior é ter experiência, ter o ambiente, ter o relacionamento, muito mais do que olhar diretamente ali o resultado no DRE no final do mês. Por que eu perguntei isso, né? Porque eu sinto que às vezes os clientes, eles vêm pra gente, esses clientes que já vendem no B2B, eles vêm com a ideia de vir pro B2C, no meu ponto de vista, numa certa falta e ilusão, assim, de que vai ganhar muito mais dinheiro, porque eu tenho muito mais volume. Sendo que no B2B eu sinto muito isso, de que hoje os caras podem estar vendendo pra Growth e pra Max e pegar o público de sei lá quantos por cento do mercado, que deve ser um share absurdo desses dois aí, não sei o percentual, mas muito grande, vender pra todo mundo sem ter toda essa treta de construção de marca, de convencimento do público, de ter que pegar os influenciadores, porque já é um mercado que é muito, do meu ponto de vista, bem consolidado no que diz respeito à influência, por exemplo, e eu creio que depende muito de influência nesse mercado, e não tem como, eles vão patinar muito pra conseguir roubar um Cariani pro lado deles, que provavelmente eles nunca vão conseguir. Aqui eles poderiam usar outro caminho. O da influência é o que já se foi estabelecido. Ou trabalhar a influência de maneira diferente. Ao invés de ter um cara gigante, né? Ter milhares, uma legião. É que, sabe, tipo assim, vamos pensar como se a gente fosse a consultoria dos caras. Tipo assim, será que a gente compraria a ideia de ir pro B2C ou a gente falaria, mano, você já pode vender pra todo mundo e consolidar o B2B pra caralho, tá ligado? Conectando com esse ponto, competição de canal. Porque toda vez que o cara pensa em ir pro B2C, ele é uma indústria, ele fala, fudeu, meu representante vai me matar. Como é que tu lida com isso? Eu falei assim, ó, eu falaria pra ele que ele deveria, que se ele fosse realmente comitar no B2C, eu iria pro lado oposto de, tipo assim, eu era o fornecedor dos melhores, e agora a marca aqui é minha, e eu faço a minha marca só. É difícil, né? É difícil? Não, ele não vai queimar. Ele não vai queimar, mas esse seria o all-in, tá ligado? Seria o mais agressivo, mas vamos ver a opinião de quem tá no mercado. A gente volta, cara, nessa conversa, a gente volta pra questão do foco, né? E aí é importante entender quem eu sou e quais as minhas competências. Eventualmente eu posso ter um interesse ali de mudar a minha estratégia de mercado, mas eu preciso entender o jogo que eu vou jogar. Então, o Anderson Birman, nosso fundador, ele começa a Arezzo até como uma startup. Na casa do pai dele, alugou a garagem para construir sapato. Mas ele dizia que eram tão ruins, né, os sapatos que ele fazia, que não eram sapatos, eram buracos de enfiar o pé. E aí ele transforma isso numa indústria, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, a Arezzo se torna uma indústria, mas ele começa a perceber, né, que para poder gerar valor, ter diferenciação, e poder realmente ter representatividade como marca, ele precisava realmente ir para o cliente e para o varejo. E aí, então, a gente tem essa virada de chave, que a gente sai do mundo da indústria, mais ou menos ali nos anos 90, para ir para o mundo do varejo, né, dentro de uma estratégia. Mas é uma estratégia que tem muitas dores. Inclusive, saiu uma matéria, não lembro o ano exatamente, mas acho que era nos anos 90, ali 91 talvez, de jornal que dizia assim, a Arezzo adota estratégia suicida, né, que ela vai investir mais para vender menos. Porque quando ele faz essa virada, inclusive fez um encontro com os representantes, com as lojas multimarcas, para anunciar que, não vou mais vender para vocês, que agora eu vou ter uma loja monomarca. Imagina a polêmica e o barulho. Mas é dentro de uma visão de longo prazo de onde eu quero chegar. Acho que a visão mais equivocada que eu posso tomar é de olhar para o lado, daqui a pouco olhar, marca tal, é uma marca DTC, né, trabalha direto com o consumidor, tem margem tal, a minha margem é menor, eu preciso fazer igual. Para mim, essa não é a visão, esse não é o jogo. Então, acho que é importante esse player entender o que ele é, né? Se ele é indústria, se ele é marca, né? Se ele é Mas varejo. Nessa época, ele abriu mão do B2B? Ele abriu mão do B2B para poder consolidar o modelo de franquia. Posteriormente, óbvio que o B2B voltou a abrir, mas teve um momento mais emblemático que ele entendeu, para poder criar essa marca e proteger esse branding, eu preciso, e ele foi quem concebeu esse modelo de loja monomarca, calçado no Brasil, virou franquia, foi um modelo criado aqui, por assim dizer. Então, ele teve essa visão de fazer isso e naquele momento teve que abrir mão de vender para poder preservar e mostrar a marca da maneira que ela tem que ser mostrada. Então, isso foi um passo que foi dado lá atrás. Então, acho que é importante entender a sua vocação. Porque você pode ser tudo. Pode ser que você seja muito bom de si, pode ser que você seja ótimo na indústria. A grande questão é, qual que é a sua vocação? Talvez você não tenha vocação para dar esse próximo passo. E aí vai gastar muita energia, vai gastar muito dinheiro e talvez vai arrumar briga com quem paga a sua conta hoje. Eu queria trazer essa provocação justamente por isso, assim, de que são dois jogos bem difíceis de se jogar. E ele já domina o jogo B2B. Será que não tem mais suco pra tirar daqui do que ir pro B2C? Que é um game muito complexo.
são outras skills necessárias. Será que ele vai conseguir desenvolver isso? Será que é simplesmente fazer uma oferta de creatina e ele vai criar uma marca em cima? Óbvio que eu sei que não é isso, mas esse seria um primeiro passo, mas eu não sei nem o quão isso vai ser suficiente, tá ligado? Nesse caso dele. Mas enfim, é mais essa provocação que eu queria trazer. É que nesse caso ele fabrica matéria-prima para as outras marcas, né? Exatamente. Tem esse detalhe. Então a marca dele de varejo é uma linha de receita super baixa em geral, porque ele é um fornecedor de matéria-prima mesmo para as grandes marcas. Que é onde é o principal business. É isso. Porque quando eu vejo assim que o cara tem uma marca de varejo que ele vende via B2B, que não é o caso dele, eu acho que é quase obrigação, não necessariamente, mas quase uma obrigação ter que estar no e-commerce, porque se você não estiver, o consumidor, que é quem interessa no fim das contas, ele não vai deixar de comprar de você, não vai deixar de comprar do concorrente porque você não está no e-commerce. Ele tem aquele momento, aquele caso de uso que ele prefere comprar no e-commerce. Se você não vender, ele vai comprar de um concorrente. Então você perde o cliente. Porque ele vai falar, pô, sei lá, eu consumo Vans. Aí eu eu normalmente compro no shopping e tudo mais. Aí eu vejo, cara, hoje eu vou comprar no e-commerce, quero comprar de presente pro Gui. Vans não vende no e-commerce, cara, eu vou comprar a Nike. Comprar outra opção, porque eu não vou ir no shopping agora. Aí a Vans perde aquele caso de uso, aquele ponto de contato com o cliente. Um caminho que ele teria nesse sentido seria, imagino que algum desses distribuidores aí que já distribuem ele devem operar online, poder eventualmente fazer um contrato até de exclusividade, né, mediante aí negociações, royalties, etc., um modelo de negócio aí desenhado, para esse cara que já tem a base de clientes que compram o produto, que eu não sei também qual a variedade dele, daqui a pouco ele tem um suplemento, 2. Não, ele tem e aí, enfim, mas se tivesse menos, ele não teria como concorrer. E aí poderia criar exclusividade com algum parceiro. E posteriormente, quando esse negócio ganha um tamanho, aí você entende o seu caminho. A Amazon fez muito disso, né? Num cenário extremo. A Amazon colocou tudo para dentro, 14 categorias, por exemplo, a categoria de pilhas e baterias, tipo Duracell. A Amazon nos Estados Unidos, ela, não sei se o número permanece, mas a última vez que eu vi, ela tinha 98% do market share online de pilhas e baterias. Então o que ele fez? Cara, eu domino o mercado inteiro, eu tenho audiência. Eu vou criar a bateria, pilha Amazon Basics, né? E vou vender meu próprio produto. Então, também... Ela criou? Oi? Ela criou? Sim, criou. Tem uma linha gigante de Amazon Basics. E ela criou as próprias baterias e pilhas, commodity. Então, eventualmente, tem um caminho aí, eventual, de daqui a pouco utilizar algum parceiro seu, distribuidor, para o cara ter exclusividade, o cara trabalhar, ele investir e fazer a marca crescer. Em algum momento, se você entendeu, ganhou a tração necessária, talvez justifique eu ter o meu canal. Ou fazer um canal que eu entendo, como você colocou, que eu vou dizer, esse canal ele existe para atender aquele cliente que procura online, que senão vai comprar alguma outra coisa. É um canal que eu vou ter baixas expectativas. Não vai ser um business de growth, mas é um business ali de sustentabilidade, de geração mínima de resultado na última linha. Ao mesmo tempo, quando tu fala esse próprio case da Amazon, eu vejo que o cara que não tem a demanda, ele tá muito na mão de quem tem a demanda, né? Porque se quem tem a demanda é a Max, a Growth, e ele é um fornecedor, amanhã a Max fala, cara, vou trocar de fornecedor porque é tudo commodity, ele se ferrou, né? Mas aí justamente por isso também ele tem que ter uma diversidade em relação à carteira de clientes e até cuidar essa questão, porque eu entendi que a marca própria dele está concorrendo com clientes dele, certo? Em algum nível está. Então acho que são pontos que têm que ser levados aí em consideração. Mas obviamente, se você tiver toda a sua produção focada num único cliente, você vira refém desse cliente, né? Então você tem que ter uma estratégia de diluição de risco aí de portfólio. Porque em paralelo a isso, a gente vê esse movimento, por exemplo, de influenciadores criando as próprias marcas. Porque como o cara tem atenção, no mercado de suplemento tem bastante, na moda, beleza, né? Tem bastante lá, pega uma Virgínia, uma Boca Rosa, que tinha uma parceria com uma indústria, e a pessoa fala, e aí ela chega na conclusão de, pô, eu tenho audiência aqui, pô, vou produzir eu mesmo aqui, ou vou trocar de back-office, de produtor, para ganhar mais margem, e a indústria perde porque tá na mão de quem tem audiência, né? Sem dúvida. Eu tenho mais duas perguntas. Uma delas é a de sempre, aquela que a gente usa para finalizar, mas antes dela eu queria perguntar para ti se tem algum case não óbvio que tu tem em mente, assim, pode ser Brasil, internacional, que tá sempre assim na tua mente, ou que tu aprendeu muito ao longo dessa trajetória. Na época era Zappos, da última vez que a gente falou, a Zappos meio que deu uma morrida de lá pra cá. Zappos, depois da incorporação toda com a Amazon, até eu visitei eles recentemente, passa por um momento aí difícil, eu acho que tem uma questão de cultura também aí que acabou sendo afetada. Cara, assim, eu gosto de acompanhar muitas coisas de mercados distintos, assim, eu gosto muito disso também, porque às vezes outros mercados que não tem nada a ver trazem insights valiosos.
Acho que eu vou falar aqui não tem nada, né, não é um case desconhecido, mas é um case que particularmente eu gosto e acho que é uma trajetória de uma empresa de muito sucesso. Ela conseguiu se reinventar e se recolocar num ambiente de muita competição, e para mim é o case da Microsoft. Acho que a história toda do Satya Nadella, que tem lá o livro, inclusive, né, o Hit Refresh, que conta como que ele pegou a Microsoft, que era um negócio conhecido por ser pesado, velho, ambiente fechado, e trabalhou isso como um ambiente aberto, para mim foi disruptivo. Além de uma história que ele conta especificamente nesse livro, que é o write-off lá da Nokia, né, que eles compraram a Nokia e não conseguiram competir no mercado de smartphones. E aí acho que tem uma grande lição nessa história também, que é você entender as ondas e onde você pode entrar. Assim como uma onda, né, fisicamente no mar, ali tem o ponto certo para você entrar, surfar a onda, senão você perde ou ela quebra na sua cabeça. Eu acho que é um ponto importante, porque o que ele colocou ali foi, cara, essa onda do smartphone a gente não chegou na hora certa. E a gente não tem capacidade mais, neste momento, de poder voltar e liderar. Vamos olhar para a próxima, né, que a gente tem mais oportunidade do que olhar para trás. E aí uma das ondas que eles têm colocado muita energia, por exemplo, é toda a parte de computação quântica. Então, não é um case aí desconhecido, mas eu diria que tem algumas lições ali nas entrelinhas que, para mim, eu julgaria aí que foram bem, bem valiosas. Qual é o livro que você citou? Eu não sei em português, mas ele em inglês é Hit Refresh, que é se ele apertar o botão de reload da página. Legal. Bom demais. Tem mais alguma pergunta, Nero? Eu posso fazer a última pra gente fechar? Pode fazer. A gente tem o Fernando Miranda, que é um dos co-hosts aqui do... Não pode dizer que ele é o host já ou ele é o co-host? Já nem sei. Co-host, É né? um host, co-host, whatever. E ele inventou essa pergunta que a gente gosta de fazer no final, que não tem nada a ver mais com o assunto, agora a gente fica mais tranquilo, que é uma compra que você tenha feito de menos de $100 e não Até vale $100. livro. É até $100, né? E não vale livro. Que tenha Muito sido bom, legal. que o povo aí pode adquirir. É que assim, é difícil, as restrições são grandes, né? Que não é livro, já dificulta, e menos $100 também tem uma questão aí de conversão Uns e cálculo. R$570 por aí. Mas vamos lá. Vou pensar em alguma aqui. Acho que assim, eu gosto muito, né, sempre de testar e experimentar novos produtos. Sobretudo aquilo que tem uma questão ali de design, qualidade, entrega de valor, que seja uma solução, por assim dizer, elegante. E acho que como o papo estava aqui falando muito de suplemento, né, eu volto para esse mundo aqui. Eu não sei se fica nos $100, mas deve ser muito perto disso. Se não for os $100, é alguma coisa parecida. E até foi uma dica que eu recebi, né, e o produto é bem, bem legal. Existe uma marca americana que tem vários produtos aí de eletrodomésticos, e ela tem um mini blender, e a marca chama Ninja. Então tem o Ninja Blender. E o Ninja Blender, ele é um mini liquidificador, né, bem portátil, acho que dá 500, 600 ml, só que a potência dele é uma potência de verdade, não é aquele liquidificador da China lá que você aperta um botão, o negócio mal começa a girar ou não consegue bater as coisas. Então é um mini blenderzinho, e o próprio blender, ele já vira o copo para você poder tomar o que você bateu. Então assim, é super simples, prático, Legal. dá para levar para viagem. E é menos $100. E não sei se é menos, se não for tá aqui menos... na daí- casa dos quanto? R$660. Passou na por aí. prova? Tá valendo? Passou um pouquinho. Porque eu acho que eu não vou lembrar de alguma outra. outra coisa tão rápido aqui. Não, pô, tá de boas. Na Fast Shop tem por R$669,90. Até no Brasil tem, eu não sabia que tinha aqui. Aí Tem. deve ser Esse menos aqui, né? $100, tá olhando Esse o preço aqui? no Brasil. Mas eu comprei Então, esse fora, aqui. não sabia que vendia no Brasil. Olha aí, ó, tem no Brasil. Ou é o Marketplace que traz aí de... 656 no Pix. Não, tá bom o valor, tá boa a proposta de valor. Bom Dependendo do demais. momento que sair o podcast, vai dar menos $100. Dependendo do... Exatamente. Exatamente. Ou mais, não sei. Bom demais. E, demais. Maurício, finalização, percepção final, e se tu quiser divulgar aí alguma rede social ou algo pra galera que tá nos ouvindo. Muito bom, acho que primeiro foi O que muito... tu tá esperando pro teu próximo ciclo olímpico agora, que tá começando? Grande pergunta, eu vou pegar Teu essa... quarto ciclo olímpico. Vamos lá, quarto ciclo olímpico. Então, cara, o que eu colocaria aqui, acho que a gente vive um momento muito especial hoje aí como grupo, como eu falei, né? Então, recentemente, aí, em agosto, a gente de fato incorporou e fez a junção aí de Arezzo&Co e Soma, né, que junta essas três grandes verticais aí que viriam, né, historicamente aí de Soma, Arezzo&Co, Reserva e Hering, criando essa superpotência da moda na América Latina. E a gente tem um ciclo longo agora, e não menos emocionante e importante, de integração. Então a gente já começou a conhecer como cada empresa opera e, cara, assim, a gente está dentro da Disneylândia de oportunidades, que cada empresa tem coisas muito legais, estratégias muito inteligentes que desenvolveram, e a gente tem um pipeline agora de... Meu trabalho é única e exclusivamente quase que olhar o que cada um tem de bom
e oferecer para todo mundo. Então esse é o ciclo, né, de pegar e cruzar esse conhecimento instalado, essa inteligência. E isso certamente vai nos potencializar muito. Redes sociais, né, basicamente no Instagram, @Vegete, mas eu publico muito poucos conteúdos. Quem sabe um dia, né, Denner, algum dia eu me anime aí, tenha tempo, eu gosto muito. Faz 7 anos que você fala isso. Faz 7 anos que eu falo isso, mas quem sabe agora, quem sabe esse pessoal que assiste aí, der uma força, a gente chegar no número relevante de seguidores, justifica aí ter uma estrutura para produzir conteúdo, porque sozinho dá trabalho, não é side business, né, é tempo integral, mas é um negócio que eu acho muito legal, eu gostaria de investir tempo nisso. Foda que é o ovo ou a galinha, cara. No fim do dia, você tem que investir tempo nisso pra que venham seguidores, pra que você comece a achar que não, eu concordo. Concordo, mas eu tô indo pelo outro caminho, que é o seguinte, tô criando problema, né? Se eu tiver gente ansiosa e pedindo pra ter o conteúdo, eu vou ser meio que obrigado... Você vai ter a demanda reprimida. Exatamente, a gerar algum conteúdo, mas, Justo, faz sentido. mas é isso. Top demais. Galera, Influencer reverso. Comenta aqui quem tá no YouTube. Se você quer mais conteúdo junto com o Maurício, comenta aqui pra ter o feedback pra ele conseguir animar e produzir conteúdo. Deixa o teu like, te inscreve, compartilha com o seu time se você tá na indústria da moda aí. Na indústria em geral, acho que esse podcast, esse episódio é obrigatório. Deu muito trabalho trazer o Maurício aqui, agenda complexa. Mas para nós é sempre um privilégio, ajudou muito a nossa história. Espero que ajude a de vocês também. E no Spotify, se inscreve, compartilha e avalia também para animar a gente também a produzir, porque a gente para o nosso dia para fazer isso. Bom demais. Valeu!